Olá, mamães! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto, um tema muito específico, muito especial, que aborda muitas dúvidas de muitas mães em relação a como proceder nos casos de alimentação e seletividade alimentar em relação aos seus filhos que são autistas. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre seletividade alimentar e que alimentos contribuem para otimizar o comportamento dessas crianças, tá? Para minimizar, comportamentos imperativos, que otimizam na concentração dessas crianças. Então é isso. Primeiro de tudo que a gente tem que saber é que o espectro autista, ele geralmente se apresenta antes dos 3 anos, tá? E não existe um diagnóstico através de exame laboratorial, por exemplo, tá? O diagnóstico, ele é feito através do comportamento que compromete a comunicação dessa criança. Ou seja, ela tem problemas com interação social, tá? E ele tem padrões restritos e repetitivos, tá? De comportamento. Então, primeiro que a gente tem que saber é isso. Esse diagnóstico, ele é feito através de profissionais como fonoaudiólogos ou psicólogos, tá? Então, primeiro ponto. Além desses desvios de comportamento e atrasos em habilidades sociais e comunicativas, o autismo também desenvolve uma desintegração sensorial e isso está diretamente ligado com a alimentação. A criança autista, ela costuma ser muito seletiva, muito resistente ao novo. Então isso pode acabar criando aquela seletividade alimentar, pode acontecer uma situação dos pais mesmo introduzirem alimentos que não são saudáveis e isso pode sim repercutir em questão de nutrientes, né? Na falta de nutrientes para essa criança. O autismo, ele é descrito como um distúrbio neurofisiológico, então ainda não se sabe quais são as causas específicas para o surgimento dessa condição. Então, já surgiram estudos dizendo que pode ter sido um má desenvolvimento embrionário na gestação da mãe, ou toxinas ambientais, ou causas genéticas no geral, distúrbios metabólicos hereditários. Então ainda não sabemos a causa específica do surgimento desse distúrbio. Em relação à parte nutricional e a fisiologia da criança com autismo, o que os estudos dizem é que essas crianças já nascem com uma permeabilidade intestinal alterada, ou seja, a microbiota dessa criança, ela é diferente das outras, e que elas nascem com uma tendência alergênica, ou seja, certos tipos de alimentos não fazem bem a essa criança. Então, o que eu vou abordar aqui para vocês hoje é que alimentos a gente pode retirar para otimizar os resultados e o porquê, tá? A criança autista que tem essa permeabilidade intestinal alterada, ela tem tendência a não digerir certos alimentos. Então, segundo os estudos, o glúten, que é a proteína do trigo, e a caseína, que é a proteína do leite, e a lactose, que é o açúcar do leite, são os 3 principais nutrientes que a gente retira da alimentação dessa criança autista. E isso é porque acontecem alterações biológicas, fisiológicas específicas que o corpo não consegue digerir esses nutrientes.
Logo, como temos aí um eixo intestino-cérebro, né, que mistura aí neurotransmissores relacionados ao humor, enfim, a concentração, a gente faz a retirada desses nutrientes. Nada mais é do que a eliminação de compostos que alteram a comunicação cerebral. Então, a gente faz a retirada do glúten e da caseína e da lactose, que são os principais nutrientes que têm essa reação no sistema imunológico da criança autista. Outro tipo de nutriente que a gente deve retirar são alimentos industrializados, sobretudo aqueles que contêm corante e aditivos químicos também. Os corantes, eles não são bem recebidos no intestino dessas crianças. Logo, podem gerar também algum tipo de alergia, coceira, enfim, alguma alteração na pele e irritabilidade. Então agora eu vou falar para vocês sobre um programa, que é o programa dos 5 R's, que a gente deve fazer nessa intervenção primária em relação às crianças autistas, tá? Eu vou aqui dar uma lidinha porque são 5 R's importantes e é só para eu ir relembrando, tá? Das minhas anotações. Então, o primeiro R é o remover. É remover toda aquela colonização de bactérias ruins do intestino dessa criança, que estão ali favorecendo doenças, favorecendo inúmeros processos metabólicos ruins para essa criança, tá? Eliminar toda a caseína, lactose e glúten da dieta dessa criança, tá? Já disse o porquê, por conta aí de uma má digestão dessas proteínas, uma má absorção, tá bom? De outros nutrientes que a gente não consegue absorver por conta dessa intolerância, né, à proteína do trigo e do leite. Então, o segundo R é o recolocar, ou seja, equilibrar equilibrar esse estômago com enzimas digestivas, tá? Para que a gente tenha essa função do ácido clorídrico bem ativa. O terceiro R é reinocular, ou seja, dá para essa criança cepas probióticas, porque elas ajudam muito na questão da permeabilidade intestinal dessa criança e, consequentemente, de outros processos metabólicos, como a própria imunidade, tá? O quarto R é reparar, ou seja, pegar todos esses nutrientes que, às vezes, estão em escassez no organismo dessa criança, como glutamina, como zinco, como ferro, como ácido fólico, por conta da má digestão que essa criança já possui, além de incluir também gorduras boas. O ômega 3 é um ácido graxo muito importante, até mesmo para o desenvolvimento dos neurotransmissores, tá bom? Além de ser super anti-inflamatório. E o quinto R. E o quinto R, na verdade, é o aliviar, que vem do inglês relieve, que é trabalhar com a parte de fitoterápico, antiespamódicas. O que significa isso? Que diminui espasmos dessa criança, fitoterápicos que acalmam essa criança, fitoterápicos que vão atuar na concentração dessa criança, tá bom? Então, esses 5 R's são muito importantes nessa programação primária para essa criança autista. Então, concluindo, mamães, a retirada de glúten, lactose e caseína vão diminuir sintomas gastrointestinais que essas crianças têm tendência a ter, tá? Diarreia, refluxo,
distensão abdominal, como também vão diminuir a irritabilidade, vão otimizar a concentração dessa criança. Não podemos esquecer também dos corantes, que fazem muito mal. Retirar todo e qualquer tipo de industrializado e carboidratos simples, refinados, né? Que geralmente são fermentados pelas bactérias ruins do intestino dessa criança. E darmos uma dieta, né? Uma alimentação rica em vegetais, legumes, hortaliças e fibras. Incluir o probiótico e o ômega 3 também é muito bom. E o principal de tudo, pais, ter muita paciência, trabalhar muito a forma de apresentação dos alimentos, a variação desses alimentos, porque são crianças que são restritivas mesmo, são seletivas mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer ajuda que vocês precisarem, eu tô aqui. Um beijo.